Ok? Então como que nós vamos fazer para nós recuperarmos esse usuário quando clicarmos no editar? Quando eu preencho os usuários, eu preciso pegar o ID desse usuário e passar para o meu botão editar. Então, aqui no meu listar usuários, quando nós construímos a tabela, nós vamos passar o ID usuário aqui, da mesma forma como nós passamos o ID usuário para o excluir. E quando nós clicarmos no botão, ele vai executar a função editar, e essa função editar vai receber um ID. Esse ID nós vamos passar para a nossa URL. Então nós vamos utilizar a mesma função, né, this.props.history.push, e vamos passar o usuário e o ID desse usuário ao invés do /ad. Então, mais ID. Quando eu passar isso para o meu usuário, ele vai chamar o create update form e nós vamos cair aqui no construtor. Então, para nós conseguirmos gerenciar tanto o método update quanto o método de inserir, create, nós vamos precisar colocar aqui no nosso state o ID do usuário também. Então, o ID do usuário vai ser recebido por parâmetro. Ele pode ser e nós vamos informar isso como this.props.params. Vou confirmar aqui. Vamos usar this.props.match. Então o que nós vamos usar aqui? ID é igual a this.props.match. Vai olhar a string e ver se isso tem um encontro. Params. .id. params.id. Então aqui nós recebemos o ID do usuário e nós vamos fazer o que? Nós vamos verificar se esse usuário ele existe. Então nós vamos fazer um component. Vamos utilizar o componente de mount para fazer um get desse usuário pelo ID. Lembra que nós fizemos aquele get usuário by ID? Então, no serviço, nós vamos ter que incluir essa consulta de um usuário específico. Então, além do edit usuário, onde nós vamos fazer o update, nós vamos precisar de um get usuário by ID, que vai receber o ID do usuário. Ele vai retornar um get. Qual que é o caminho que nós utilizamos aqui? Chamei de locate user /id.
nós vamos usar o locate user /id locate user mais id, e esse aqui eu não vou usar o user, eu vou usar o update user. Update user no meu edit usuário. Vocês podem colocar o nome que vocês deram para o seu mapeamento. Ok? Então nós temos dois serviços para fazer o update: edit usuário, onde eu vou chamar o meu método put, e um get usuário by id, onde eu vou localizar esse usuário. Então no get usuário by id eu vou ter que usar ele lá no meu create update user, no componente de getMount. E aqui no componente de getMount nós precisamos fazer duas coisas. Uma é verificar se nós temos que fazer a atualização do usuário, ou seja, se eu estou fazendo um update de um usuário, então eu vou ter que verificar qual é o parâmetro que eu estou recebendo. E aí outra coisa que eu tenho que fazer é chamar o getUsuário by ID. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar lá no meu ID do usuário. Para manter a coerência com a minha base de dados, eu vou renomear aqui para id_usuário. Ok? Então, this.props.match.params.id é o ID que nós vamos receber aqui do nosso app.js. Então, quando eu faço essa chamada como componente, ele vai criar o props para mim. Então, ele vai atribuir as propriedades desse componente, e uma dessas propriedades vai ser o parâmetro. E para ele achar esse parâmetro, ele vai fazer um match. E é o que tem aqui, né? A gente vai usar o match e o parâmetro e procurar se existe um ID. Então, o ID usuário vai receber aquele valor, que se for uma operação de adição, vai ser underline add, e do contrário, vai ser o identificador de um usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar, vou fazer um if se this.state.id usuário é igual a add. Se ele for igual a add, que é o valor que nós passamos lá no alistar usuário quando clicamos em novo usuário, se ele for igual a add, então retorne false, que é o mesmo que dizer não faça nada. Se não, else, nós vamos fazer a chamada do nosso getUsuário by ID. Então aqui vai ser return usuário services .getUsuário by ID, e aqui this.state.id usuário. Então o ID usuário vai ser passado como parâmetro. Como é um promise, nós temos que fazer o tratamento do then. Then, espero uma resposta, espero que ele retorne um valor de um usuário. Has, setinha, abre as chaves. Vou pegar o has.d, eu vou criar uma espécie de variável, então let usuário. Vou criar o objeto que vai receber os valores. Let usuário igual a has.data. Não preciso das chaves aqui. Has.data. Sendo que has é o nome que eu dei para essa variável, mas ela pode ter qualquer valor. E aqui nós vamos fazer uma atribuição no nosso state, os valores
do nosso usuário. Então, this.setState aqui, só confirmar a sintaxe. É só uma função mesmo. This.setState, nome, sobrenome e e-mail. O ID nós não iremos manipular. Vão ser iguais ao usuário ponto nome, vírgula, usuário ponto sobrenome, vírgula, usuário ponto e-mail. Fazendo isso, o nosso state vai ser atualizado e, consequentemente, os nossos edits também serão atualizados. Bem, fechou aqui. Fecha aqui. Então aqui nós temos já uma consulta funcionando. Cancelar, voltei aqui, Vera Lúcia, editar. Editar. Agora o que nós precisamos fazer é acertar o nosso salvar usuário para que ele faça a mesma coisa. Verifique se é uma inserção ou uma atualização e passe os parâmetros para a função do nosso serviço correto. Então, aqui eu vou verificar a mesma coisa que eu fiz no anterior. If this.state.id usuário igual underline add, então eu vou chamar ao usuário services, create usuário, vou passar o meu objeto usuário que nós já criamos anteriormente aqui com os valores atualizados do nosso formulário, vou pegar o res e no caso do formulário atualizado ele está dando um alert e depois direcionando para usuários. No caso do nosso atualizar é muito semelhante, else. A diferença consiste em chamar o método usuário services ponto update edit usuários, né? Que eu chamei de edit usuários. Edit usuário, passar o valor de usuário para ele, ponto then. E o que eu vou fazer? A mesma coisa. Na verdade, no meu usuário, nesse método, eu acho que eu programei ele na Spring para retornar o objeto. Então, nesse caso, eu não vou dar o alert, porque ele vai retornar que ele recebeu um objeto. Eu vou colocar no console.log. Né? Preciso colocar aqui o que eu vou receber o res.
e falar para ele o que ele vai executar. Então, console.log res.data para eu verificar o resultado da minha inserção. Ponto e vírgula. E nos dois casos nós vamos fazer esse redirecionamento para o props. Estava com o código copiado aqui. Nos dois casos, nós vamos redirecioná-los para o usuário, para a nossa listagem de usuários. Então eu vou retirar eles aqui e vou colocar depois ao final do método. A última coisa que vai faltar para mim aqui é introduzir o ID do usuário quando eu passar o meu usuário aqui. Porque o ID do usuário vai ser utilizado no meu usuário serviço, né? Então, o ID usuário vai ser utilizado lá no usuário serviço. Então, se eu estiver passando o ID em branco, ele vai ignorar a minha atualização. Então, quando eu passo o usuário para fazer uma nova adição, eu não preciso passar o ID usuário. Mas nesse caso, eu preciso fazer usuário ponto id usuário é igual a this ponto state ponto id usuário. Vera Lúcia Ebeler Andrade, e-mail Fernando Andrade. Localizamos usuário 43. Vera Andrade. E-mail Vera Andrade. Atualizou. Nosso get usuários aqui não está atualizando aqui porque o state não está sendo atualizado. Então vamos olhar novamente aqui. Eu vou excluir o Luiz Mask. Excluir. Deletado com sucesso. Novo usuário. Luiz Mask. Vou passar um e-mail em branco. Inserir. Usuário inserido com sucesso. Atualizamos aqui. Editar. MaskBR. Inserir. Nós podemos ver aqui que ele inseriu, ele passou o e-mail dele. Vamos atualizar aqui os usuários. maskbr@yahoo.com.br. Então nós agora estamos com as 4 operações funcionando. Nós temos nossa consulta, nossa inclusão, nossa edição e a nossa exclusão. Pelo menos a base para começar a fazer a aplicação nós já temos, ok? Nos próximos vídeos eu vou trazer mais algum detalhe, mas o essencial para nós começarmos a fazer uma aplicação SPA, acho que a gente já conseguiu cobrir, ok? Obrigado a todos por prestar atenção no curso, por seguir. Espero que tenha conseguido passar algumas informações para vocês, que tenha colaborado com o aprendizado. E qualquer dúvida pode deixar um comentário ou entrar em contato com a gente pelas redes sociais, ok? Um abraço!